Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e a gente sabe que algumas revisões de aposentadoria são boas e outras nem tanto. Então, os aposentados precisam ficar atentos para as regras em vigor para não perder tempo e dinheiro. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já decidiram que beneficiários do INSS têm até 10 anos para pedir uma revisão de cálculo e tentar melhorar a sua renda mensal. Além de ficar atento ao prazo limite para não perder a chance de receber um benefício melhor, aposentados precisam saber distinguir quais revisões são possíveis para não cair em golpes, porque a principal queixa dos aposentados é a desvalorização do benefício na comparação de quantidade de salários mínimos que ele equivalia na concessão. Mas uma revisão baseada no reajuste do piso não é possível por não ser um erro de cálculo. Então, todo aposentado tem direito à revisão de benefício do INSS. Para isso, ele tem que analisar sua carta de concessão da aposentadoria. A aposentadoria, ela não está vinculada ao salário mínimo desde 1991. E com as políticas de reajuste do mínimo, que aplicaram correções acima da inflação, a sensação é de que o valor pago pelo INSS foi diminuído. Então, quem recebe cartas ou ofertas afirmando que a correção é possível, deve ficar atento para não fornecer qualquer dado pessoal. Outra revisão que já foi julgada e considerada inconstitucional é a desaposentação. Foi julgada em 26 de outubro de 2016. Então, aposentados que continuam trabalhando com carteira assinada, contribuem ao INSS, mas não podem usar essas novas contribuições para melhorar a aposentadoria. O STF concluiu que essas contribuições após a aposentadoria são feitas com base no princípio da solidariedade do sistema. Então, a decisão é final, vale para todo o país, não há como recorrer. Já quem ganhou um processo trabalhista, após se aposentar, pode usar a ação para ter o cálculo da aposentadoria revisto. Nesse caso, será necessário prazo de 10 anos para que a revisão possa ser feita. E é preciso confirmar se a revisão realmente existe. Então, você procura uma associação que mandou a carta, conversa com o advogado. Então, aquelas pessoas que continuaram trabalhando e contribuindo depois de se aposentar, não têm direito de incluir essas novas contribuições. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, já rejeitou a inclusão das novas contribuições no cálculo do benefício, impedindo a desaposentação e a reaposentação. Então, a decisão serve como parâmetro para todos os tribunais do país e não há como recorrer. O STF entende que as contribuições são feitas após a aposentadoria, são feitas com base no princípio da solidariedade, ou seja, o valor recolhido alimenta o sistema previdenciário para garantir a aposentadoria de outros contribuintes. Então, aquelas pessoas que se aposentaram com o equivalente também a 5 salários mínimos de aposentadoria e agora recebem apenas 2 salários, não podem pedir a correção, porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, voltou a afirmar que não é possível revisar o benefício sob a alegação de que houve desvalorização em relação ao salário mínimo,
considerando que já havia sido decidido pelo Supremo. O valor da aposentadoria, ele não está vinculado ao salário mínimo desde 91. Por isso, ao longo do tempo, é possível que o aposentado receba uma proporção menor. Então, com as políticas de reajuste do salário mínimo, aplicando correções acima da inflação, a aposentadoria acima do salário mínimo desvalorizou. Ou, se comparado à quantidade de pisos que ela equivalia na concessão, o que pode dar a sensação de que o valor do benefício está diminuindo. Porém, não é permitido receber menos que o valor do salário mínimo vigente e é preciso dar, pelo menos, o reajuste da inflação do ano anterior. Então, aquela pessoa que vai completar 10 anos de aposentadoria, essa pessoa ela deve verificar, ela deve ficar atenta porque o prazo está esgotando. Tem direito a uma revisão qualquer beneficiário do INSS que não concorde com algum critério de cálculo utilizado na concessão do benefício. Porém, seja na Justiça ou INSS, o aposentado ele deve fazer o pedido dentro dos 10 primeiros anos da concessão do benefício. O prazo começa a correr a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao primeiro recebimento. Então, nesse ano, o STF definiu que as revisões de benefícios do INSS devem ocorrer em até 10 anos, mesmo se constatado o erro no cálculo da renda mensal paga ao segurado. E o pedido precisa ser feito pelo aposentado e fundamentado com documentos que mostrem que o INSS usou um cálculo menos vantajoso. Ao contrário do que muitos pensam, não há uma revisão automática quando o benefício completa 10 anos. O que vale a pena é a inclusão de ação trabalhista, por exemplo, aquelas verbas salariais reconhecidas em ações trabalhistas, elas devem refletir no aumento dos salários de contribuição, que foram considerados pelo INSS na hora de calcular o benefício previdenciário. Então, se a ação foi ganha depois da concessão da aposentadoria, o aposentado pode pedir o processo para que ele seja incluído no cálculo do seu benefício. Se o processo trabalhista terminou após o prazo, a revisão pode ser pedida após os 10 anos da concessão da aposentadoria, porque há um documento novo a ser analisado. Então, nesse caso, o aposentado consegue comprovar que não teve condições de apresentar esse documento antes. Então, o aposentado ele deve obter as principais peças do processo. Eu já peço para juntar o processo de capa a capa e averbar o tempo e os salários do INSS perante o INSS que foram obtidos na Justiça e aumentar o tempo de contribuição, melhorar o valor do cálculo, que são adicionados, né, os valores dos novos salários, hora extras, que podem aumentar a média salarial, desde que o benefício não tenha sido calculado com salários pagos sobre o teto do INSS. Já aquelas pessoas que não tiveram algum documento ou informação analisados pelo INSS podem ter sido prejudicados no cálculo do benefício. Então, as análises realizadas na concessão de um benefício, elas devem ser registradas no PA, que é o processo administrativo do segurado. Então, fique atento ao prazo. O STJ determinou que a revisão de benefícios do INSS corra até 10 anos após a concessão, mesmo que o erro no cálculo da renda mensal paga ao segurado tenha sido gerado porque o órgão previdenciário deixou de analisar documentos disponíveis para quem começou a receber o benefício há menos de 10 anos. E a decisão do STJ deve servir de alerta para que a revisão seja feita logo. Então, existe a revisão da DIB, que é a data de início do benefício. Então, quem preencheu os requisitos para aposentadoria, mas escolheu continuar trabalhando, tem o direito ao melhor benefício quando decidir se aposentar. Se não teve garantido o direito de optar
pelas regras e pela data de cálculo que resultasse no melhor benefício, pode pedir a data da revisão que considere a melhor. Então, a data de início do benefício, você precisa tomar cuidado com golpes. É muito comum aposentados receberem cartas de que informam o direito a alguma revisão. Esses comunicados, no entanto, nem sempre estão corretos e são de credibilidade, porque, na dúvida, antes de fornecer dados pessoais e contratar os serviços oferecidos, pesquise a associação, o advogado que foi indicado para cuidar do seu caso. Veja se não falam de revisões impossíveis apenas para que você seja um associado e fique pagando mensalidades por ações que duram anos para no fim saber que você jogou dinheiro fora. Então, um pouco por mês costuma sair muito caro ao longo de muitos anos. Então, a revisão do momento é a revisão da vida inteira. Enquanto o julgamento do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, para definir a constitucionalidade da revisão da vida toda não acontece, aposentados podem entrar com ação nos tribunais do país para não perder o prazo e garantir atrasados. Então, se o STF for favorável aos aposentados, quem entrou com ação antes da decisão vai receber o valor calculado com juros e com correção do período mais 5 anos anteriores ao pedido. Então, o pedido dessa revisão ele só deve ser feito nos primeiros 10 anos da aposentadoria, contados a partir do primeiro pagamento do benefício, e precisa estar bem fundamentado para valer a pena. A análise deve começar pelo extrato previdenciário, o CNIS, que é preciso conferir se todos os períodos estão com salário de contribuição, e se tiver período sem o valor informado, o aposentado ele deve pedir na ação que o cálculo considere a documentação original, a carteira profissional, contratos e olerites, em vez do que consta no CNIS. Se começou a trabalhar antes das contribuições do CNIS, antes de 1982, leve a carteira de trabalho e dados do quanto recebia no período. Jamais entrar com a revisão da vida toda sem os cálculos. Ela não vale a pena para todo mundo. No cálculo, você vai considerar o valor gasto para entrar com ação e os custos com o advogado. E você vai comparar se a nova renda será superior à renda atual. No Juizado Especial Federal, é possível você pedir a revisão sem advogado, mas o valor dos atrasados ficará limitado a 60 salários mínimos. E a revisão da vida toda, ela pede o recálculo da aposentadoria, com a inclusão de 80% das maiores contribuições realizadas pelo beneficiário, em moedas anteriores ao real, em vigor desde julho de 94, e ela só pode ser pedida na Justiça. O STF orientou a suspensão da revisão em que a sua constitucionalidade seja analisada, o que ainda não tem data. Porém, como os direitos dos aposentados já tinha sido aceito pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, então juízes da primeira e da segunda instância seguem analisando os pedidos e, em alguns casos, implantando o novo benefício temporariamente. Mas, a grande maioria, o juiz suspende o andamento até que seja julgado pelo STF, que é quem dará a palavra final sobre o tema. Então, costuma valer a pena pedir essa revisão. O segurado que ganhava salários altos antes de 1994 ficou muito tempo sem contribuir para o INSS nos últimos 20 anos, passou a pagar contribuições menores desde os anos 90. Então, alguns cuidados antes de pedir a revisão. Você vai ficar de olho no prazo, porque a revisão da vida toda ela só pode ser pedida dentro dos 10 primeiros anos da aposentadoria. O prazo começa a contar no dia do primeiro pagamento do benefício, não da concessão. Então, quem se aposentou após a reforma da Previdência, que entrou em vigor em 13 de novembro de 2019, não pode solicitar essa revisão, porque o cálculo mudou. Então,
Então, para saber se tem chances de aumentar a renda com essa revisão, o aposentado ele deve fazer cálculos com atenção, ou perderá tempo e dinheiro. Então, para começar, tem em mãos o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, com todos os salários de contribuição. No extrato, você vai conferir os salários que não estão corrigidos e antes de julho de 94, os que estão em outras moedas. Então, você vai precisar corrigir, converter para o real e limitar ao piso e ao teto de cada período para seguir com o cálculo. Depois, você vai fazer a média dos 80% maiores salários. Quando tiver o resultado, você vai comparar com a renda mensal do cálculo com os salários de benefício atual. Se for maior, você vai calcular também o valor da causa para entrar na justiça. Atenção nos cálculos, não existe possibilidade de deixar o salário em branco nos períodos em que houve contribuição. Então, se o INSS não tiver o valor desse período registrado, ele vai registrar com o salário mínimo da época, diminuindo o valor da renda. Outra revisão cabível é a inclusão da contribuição como servidor público, porque o segurado do INSS que trabalhou por um tempo como servidor público vinculado a um regime próprio da Previdência Social, ele poderá contabilizar esse período no cálculo da aposentadoria do regime próprio. Então, para isso, ele pode solicitar a emissão da CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, para o regime próprio da Previdência Social e enviar o pedido de análise ao INSS. Com o tempo trabalhado no regime próprio, ele pode aumentar o seu tempo de contribuição e ou atingir pontos necessários para aumentar o valor da aposentadoria. Atenção! Segurado que optar por transferir esse período para o INSS não poderá utilizá-lo no regime anterior. Caso queira reivindicar na previdenciária, então ele vai ter ou um ou outro. Existe também a regra do 8595, que é uma revisão. Isso porque a concessão das aposentadorias pelas regras 8595 ou 8696 foi um fator decisivo para evitar o empobrecimento dos beneficiários do INSS, contemplados por sistemas durante a crise econômica que se arrastava desde 2015. Mas também agravou a desigualdade no país sobre a distribuição de renda. Então, essa regra 8595 foi extinta pela reforma da Previdência em novembro de 2019. A lei que aprovou em junho de 2015 para facilitar aposentadorias por tempo de contribuição sem o desconto do fator previdenciário resultou em um aumento de quase 20% no valor médio desses benefícios. Então, para serem beneficiados, trabalhadores precisavam que a soma de seus períodos de contribuição e suas idades atingissem 85 para as mulheres e 95 para os homens. E a regra previu o aumento progressivo da pontuação a cada 2 anos, e por isso a pontuação exigida subiu para 86,96 a partir de 31 de dezembro de 2018. Mais de um ano após o fim da regra, trabalhadores e aposentados continuam buscando revisões na tentativa de comprovar o direito de calcular suas aposentadorias por esse sistema. Então, o beneficiário do INSS pode usar a regra 8595 para revisão. Isso porque a concessão da aposentadoria pelas regras 85, 95, 86, 96 foi um fator decisivo para evitar o empobrecimento dos beneficiários do INSS contemplados por esses sistemas durante a crise econômica que se arrastou desde 2015, mas também agravou a desigualdade no país. Então, extinta pela reforma da Previdência, em novembro de 2019, a lei aprovada em junho de 2015 para facilitar aposentadorias
por tempo de contribuição sem o desconto do fator previdenciário resultou em um aumento de quase 20% no valor médio desses benefícios. Então, para serem beneficiados, trabalhadores precisavam que a soma de seus períodos de contribuição e suas idades atingissem 85 para as mulheres ou 95 para os homens. A regra previa o aumento progressivo da pontuação a cada 2 anos e, por isso, a pontuação exigida subiu para 86,96 a partir de 31 de dezembro de 2018. Então, a reforma da Previdência, ela colocou um ponto final em um período em que o acesso à aposentadoria integral foi facilitado por essa regra 85,95 progressiva. Essa regra vigorou entre junho de 2015 e novembro de 2019, mas ainda hoje há trabalhadores e aposentados que conseguem entrar nesse sistema. A revisão ou concessão do benefício depende da comprovação de tempo de contribuição ao INSS suficiente para entrar na regra antes da mudança na lei. Então, você precisa analisar, você precisa verificar, você tem sua aposentadoria lá, você precisa ver o que cabe, porque tem várias regras, a gente tem inúmeras, então você precisa pegar a carteira de trabalho, você precisa pegar os olerites, você precisa pegar o processo administrativo da pessoa, aí você senta e aí você vai analisar linha por linha da carta de concessão, o que foi considerado, o que deixou de ser considerado, tudo detalhadamente para que você possa verificar o que dá para ser feito naquela aposentadoria e o que não dá para ser feito. Então, muitas vezes a gente verifica até que a aposentadoria foi concedida num valor maior. Então, a gente chama a pessoa, orienta e fala, olha, no teu caso é melhor você ficar quietinho e não fazer nada. Deixa, não mexe com a aposentadoria, porque às vezes para você conseguir aumentar R$1.000, você vai perder 1.100. Então, pode acontecer. Outras vezes, a gente vê que a pessoa está perdendo, assim, que poderia ter entrado, por exemplo, se aposentou por tempo comum de contribuição, mas ela poderia ter entrado numa regra, na 86,96, e ela teria o fator... ela teria aposentadoria integral, ela não seria diminuída pelo fator previdenciário, que é essa a diferença, porque quando você entrava nessa regra, não entrava o fator previdenciário, que costuma derrubar muito a aposentadoria. Em outras vezes, quando a pessoa tinha um fator previdenciário positivo, esse fator previdenciário aumentava a aposentadoria, então a gente orientava a pessoa a pedir a inclusão do fator previdenciário no cálculo para aumentar o valor da aposentadoria. Então, assim, a gente tem N alternativas de aumentar uma aposentadoria, só que a gente precisa analisar, precisa ter todos os dados, analisar com calma e ver o que para aquela pessoa é melhor. Às vezes, se ela tivesse se aposentado, bom, tem N alternativas que somente uma revisão é possível você verificar o que cabe ou não naquela aposentadoria. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.